entrevista, tá? Porque nós vamos falar de saúde. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, uma data que nos incentiva a refletir sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento. Em Sergipe, estimativas do Instituto Nacional de Câncer indicam que o estado deve registrar mais de 6.450 novos casos de câncer por ano, com maior incidência nos casos de pele, próstata e mama. E para falar sobre prevenção, diagnóstico precoce e avanços no tratamento, nós estamos aqui com o médico oncologista, PhD, Dr. Nivaldo Farias. Dr. Nivaldo, muito boa tarde mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Falar sobre esse assunto é sempre muito importante, porque informação é algo valioso, né? E o senhor sempre está disposto a nos ajudar aqui. Muito obrigada, tá? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, queridos telespectadores. Obrigado pela oportunidade. Realmente, esclarecer as dúvidas, conversar sobre prevenção, conversar sobre câncer é a nossa maior arma. É isso, né? O câncer continua sendo um dos principais, né, vilões aí, uma das principais causas de morte no Brasil. Como é que o senhor avalia o impacto da doença aqui em Sergipe com base nas estimativas recentes do INCA? É importante essa pergunta porque, veja, historicamente a gente conversa muito sobre mortes cardiovasculares. Então a gente se preocupa com o infarto, a gente se preocupa com a pressão alta. Mas existe um dado. O dado é que em Sergipe as mortes por doenças cardiovasculares estão cada vez diminuindo. Enquanto isso, as mortes por câncer estão cada vez aumentando. Então, conversar sobre prevenção é extremamente importante. A gente pensa sempre que câncer é somente diagnóstico precoce, fazer muitos exames, mas é preciso falar sobre prevenção. Você falou muito bem, o câncer de pele é o mais incidente no mundo, é o mais incidente em Sergipe. Aqui em Sergipe a gente tem um sol para cada pessoa, é preciso proteger a pele. Verdade. Então você veja como é importante o uso do protetor solar, evitar o sol nas áreas, nos horários de pico. Isso é suficiente para proteger do câncer que mais acontece. Então, existem medidas que são simples. Uma outra medida simples, Jaqueline, por exemplo, é a atividade física regular. Sim. O sedentarismo está associado a mais de 20 diferentes tipos de câncer. As pessoas que fazem atividade física regular, e eu vi vocês falando sobre a corrida que vocês vão ter, por exemplo, Sim, é extremamente importante. Além de combater as doenças cardiovasculares, a gente tem um combate efetivo na incidência e na gravidade do câncer que as pessoas tenham. Olha, quando o senhor fala, né, de atividade física, a gente sempre tem batido nisso, assim, para diversos tipos de doença, né? A gente sabe que o sedentarismo hoje também contribui muito para agravamento de doenças, mas quando a gente fala, né, em câncer de pele, o senhor fala da questão do sol, é muito importante a gente reforçar, porque em contrapartida muita gente sofre com a questão da vitamina D e acha que pode se expor ao sol porque não tem o suficiente ou tem medo de pegar, e aí nessa fica aquela, né, informação na mente e a pessoa sem entender. Então é importante a gente esclarecer, né, a vitamina D. Todos nós sabemos da importância dela no nosso organismo, mas somente, né, deve-se buscar essa alternativa se for uma orientação médica, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, veja, existe sempre esse equilíbrio entre buscar a iluminação solar para a vitamina D e proteger a pele por causa do câncer de pele. Esse equilíbrio é mais fácil nos países temperados, porque Sim. o sol não é tão intenso. Perfeito. No nosso país, quando a gente expõe a esse sol intenso, eu sempre prefiro a busca da reposição oral de vitamina D, porque qualquer um de nós que sai à rua depois das 7, 8 horas da manhã, já vai se queimar intensamente. Então é um sol extremamente cáustico. Então, a iluminação solar no Brasil, nos países tropicais, precisa ser lidada com muito cuidado. Nós Sim. temos um sol muito mais potente do que nos países em que o sol pode ser o remedinho Sim. da vitamina da pele. Olha aí, então prevalece a orientação de evitar Proteger. naqueles horários, principalmente, né? Usar o protetor solar, atenção às peles que queimam mais do que bronzeiam. Sim. Existem tipos de pele que ficam mais morenos. Sim. Existem aqueles que qualquer irradiação, às vezes até vão na praia somente com a irradiação que aparece da areia da praia, a pessoa fica já toda avermelhada. Então esse tipo de pele é uma pele que tem maior propensão à inflamação e tem uma maior propensão a desenvolver tumores. É diferente da pele que bronzeia, que fica marronzinha. Não, Sim. essa avermelhada é perigosa. Um outro tema extremamente importante quando a gente conversa sobre câncer Sim. é o tabagismo. O Brasil está tendo índices recordes de queda de tabagismo, isso é muito importante. Mesmo assim, a gente ainda tem as pessoas que fumam.
Para você que fuma, pare de fumar. Se você fuma cigarros eletrônicos, pare de fumar. Nós sabemos que também os cigarros eletrônicos acarretam risco para câncer. E para você que fumou, resolveu mudar de vida, vale a pena fazer uma tomografia de tórax, porque às vezes existem lesões muito pequenininhas, já são câncer, podem ser diagnosticadas no início e poderão para elas um tratamento curativo. Olha, informação importantíssima essa, viu, doutor? E hábitos saudáveis, né? O senhor falou aí sobre a questão da atividade física e aí a gente lembra também da questão da alimentação equilibrada, né? E aí exercícios físicos com a alimentação equilibrada podem influenciar também aí na prevenção da doença. A alimentação é extremamente importante, a carne vermelha é um problema, a gente não deve ter mais do que 3 refeições de carne vermelha por semana, os enlatados embutidos são um problema, então a salsicha, linguiça, tudo isso é considerado carcinógeno. Então é preciso ter muito cuidado, a alimentação deve ser colorida, deve ser rica em fibras, deve ser rica em verduras, essa é a alimentação saudável. E o controle do peso, não adianta você comer também um balde disso, é preciso comer com moderação. Então, alimentos saudáveis, atividade física regular para vencer o sedentarismo e o controle adequado do peso. Isso é extremamente importante. Existem 2 cânceres, Jaqueline, que se comenta muito. Um é o câncer de mama, sim, para o qual existe um exame para diagnóstico precoce, chama mamografia. O autoexame serve para que a mulher se conheça, mas a mamografia serve para um estudo aprofundado. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, para sociedades médicas, a partir dos 40 anos. E o câncer de próstata, que já durante algum tempo todos os homens deveriam fazer o exame de sangue chamado PSA e o toque retal, hoje em dia não é mais assim, somente os homens que têm algum tipo de sintoma ou que têm uma história rica familiar de câncer de próstata, esses devem fazer os exames. Para os outros todos a gente deve conversar, a gente deve buscar ajuda, porque promoção de saúde é muito mais importante do que tratar de doenças. É, sem dúvidas. E aí tá, né, um dos grandes desafios, que é exatamente esse diagnóstico precoce. É possível fazê-lo? Não tenha dúvida, é extremamente possível fazê-lo. E um outro câncer que eu quero mencionar muito aqui é o câncer de colo de útero. Infelizmente, no Brasil, Sergipe é um dos estados recordistas de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero ele pode ser prevenido 20 anos antes através da vacina. Sim. Então, você que tem um filho criança, um menino, uma menina que ainda não tomou a vacina da HPV entre 11 e 14 anos, procure o posto, vacine seu filho, vacine sua filha. Ele pode ser diagnosticado precocemente nas lesões pré-malignas, homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, naquele exame chamado Papa Nicolau, que o médico faz um exame, um esfregaço muito suave dentro da superfície vaginal e consegue diagnosticar lesões antes de serem câncer. E as lesões cancerosas. Então, é um câncer que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, ele é extremamente prevenível, esse vírus poderia ser, chama HPV, poderia ser eliminado da face da Terra se a vacina fosse adequadamente aplicada. E mesmo as lesões pré-malignas, elas podem ser tratadas e curáveis. Então a gente está falando de um câncer prevenível, com capacidade de detecção precoce, mas que infelizmente no nosso estado de Sergipe ainda existem muitos casos avançados para os quais os tratamentos são muito limitados. Sim. E aí nesse caso, o ideal, além da vacina, né, no caso de uma idade mais avançada, é que as mulheres busquem sempre fazer os exames, né, doutor? Exatamente. É muito importante que as mulheres façam o exame de Papa Nicolau, que é esse exame que eu expliquei, um esfregaço, um exame super simples. E é importante também que os homens cuidem da própria higiene e atentem para alterações na pele que impeçam a sua própria higiene, os homens. Então, homens com fimose, que é o estreitamento da pele que recobre a cabeça do pênis, é extremamente importante que eles também procurem tratamento, porque ali pode-se albergar sujeiras, micróbios e os vírus também. Sim. Olha, depende muito do diagnóstico, né? Mas independentemente do tipo de câncer e do tratamento, é essencial que o paciente ele tenha também uma rede de apoio, não é? É super importante, é muito comum as pessoas chamarem de aquela doença, sim, ao invés de chamarem de câncer. E a gente está vencendo esse tabu muito já no Brasil. Então, é necessário uma comunidade para adoecer e para curar-se do câncer. É comum, quando eu recebo no consultório, eu recebo uma comunidade. Tem uma pessoa, mas tem em torno dela a família, tem a rede de apoio. Isso é extremamente importante. Todo mundo adoece junto um pouco e todo mundo vai se curando junto um pouco. Essa rede de solidariedade não deve ser interrompida. Você que conhece alguém que tem um paciente com câncer, está em tratamento, está carequinha, colecione palavras suaves, seja gentil, entenda que está passando por um momento difícil, seja empático e essas coisas vão melhorar.
É verdade. É muito difícil, né? Principalmente quando o paciente se depara com uma situação, né, de receber a notícia e não tem essa rede de apoio, né? Não tem essas pessoas que possam, né? Eu acho que muitas vezes, se não sabe falar nada, que manda, né, pelo menos um abraço, né, que dê um abraço, que dê o ombro para que a pessoa possa, né, estar ali junto, mas que dê um suporte, né, porque o suporte emocional, ele sem dúvidas vai fazer diferença, né? Faz toda a diferença. Eu sempre brinco dizendo que o melhor tratamento, o tratamento mais eficiente é um ombro sincero, é um abraço sincero. Esse, não tenha dúvida, é o remédio melhor que qualquer pessoa com qualquer doença pode receber. No caso de câncer, a gente tem números que não são muito simpáticos, entre 40% e 60% das mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, elas são de alguma forma afastadas ou abandonadas pelos seus companheiros durante o tratamento. Então, a gente entende que existe um sofrimento, uma dor grande, a gente entende que nem todo mundo consegue trabalhar essa dor e, às vezes, não trabalhando, a gente desenvolve uma linguagem que acaba sendo violenta para a pessoa que está sendo tratada. Ao invés dessa pessoa ter um lugar de acolhimento, essa pessoa tem um lugar de rejeição. Mas eu confio que realmente haverá mais solidariedade, haverá mais empatia para as pessoas que estão enfrentando essa difícil batalha. E isso é importantíssimo a gente falar, né, que acontece e não só com pessoas, né, anônimas. É um caso muito conhecido, né, da cantora Preta Gil, que infelizmente passou por isso, contou, e ela teve uma rede de apoio, né, mesmo sendo deixada pelo marido, ela conseguiu, e a gente vê que ela vem enfrentando, ela vem contando daí todo o processo, mas ao mesmo tempo a gente vê uma esperança, né, nela, e as pessoas que estão ladeadas, né, então também contribuem para isso, né, levando positividade, e aí a gente percebe através de uma pessoa conhecida como se deve levar, né, como a gente, porque tudo serve de exemplo, né, exemplo bom para a gente seguir, então que a gente possa, né, olhar aquela história de uma artista, né, que mesmo sendo num momento difícil, deixada, né, ela teve o acolhimento de outras pessoas que fez com que ela conseguisse se sair, né? Imagina se ela fosse abandonada num momento como esse, né, ou deixada, né, e aí não tivesse esse apoio, esse suporte. Isso mesmo, Jaqueline, o Brasil está lotado de Pretas Gils. O Brasil está lotado de pessoas que precisam de apoio, de pessoas que precisam usar dispositivos para se alimentar ou para eliminar os próprios dejetos. E é preciso que a gente tenha sobre essas pessoas um olhar de muito acolhimento, de muita empatia. Sim. Não é para julgar, não é para eliminar do nosso convívio, é para abrir o coração e para fazer perguntas simples do tipo: o que é que você gostaria de receber hoje à tarde? Eu posso te dar um abraço? Eu trouxe um pedaço de pão, eu fiz um bolo e trouxe um pedaço para você. Você gostaria? Nós não precisamos de muito mais do que isso. E as nossas Pretas Gils que estão por aí, eu aproveito e mando um abraço enorme para você, Preta Gil, que está fazendo o seu tratamento, e todas as outras Pretas Gils que tem pelo Brasil, que elas possam ser acolhidas por essa rede de apoio que é extremamente importante. Sim. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso programa. Espero que vocês tenham recebido essa mensagem, né? Doutor Nivaldo, ele sempre está aqui, né, contribuindo com todos que estão em casa. Nós só agradecemos mesmo, né, de coração aqui essa participação com informações importantes, conscientizando sobre a prevenção, tratamento, né, e deixando sempre uma mensagem positiva. Muito obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade, Jaqueline.